Mateus capítulo 28, é o texto que nós estamos olhando nesses dias. Ontem nós olhamos para o texto de forma maior, né? Nós olhamos para a grande comissão como um todo, tanto para o seu prenúncio ali, na autoridade de Jesus, como no estabelecimento da presença de Cristo, aqueles que evangelizam. Hoje eu quero olhar especificamente para a questão do discipulado. A gente vai começar com Mateus 28, mas a gente vai dar uma olhada também em outras passagens da Escritura, a fim de estabelecer um pouco o argumento que a gente quer estabelecer aqui, tá? Então, se você puder ler comigo novamente, Mateus capítulo 28, 16 a 20. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela grandeza da Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, e agradecemos porque Tu não nos deixaste sem ensino. Te louvamos por termos uma igreja, Te louvamos por termos pastores, Te louvamos por termos membros de uma comunidade que nos apontam para o Teu caminho. Te louvamos porque podemos ver Cristo na face um dos outros. Te louvamos, Pai. Te louvamos. Te abençoa nessa manhã, para que nós possamos aprender de Ti, a como discipular e a como ser discipulados. Nós Te louvamos no santo nome de Jesus. Amém. Mateus 28 é um texto um tanto compacto. Se você entende de computador, às vezes você quer enviar alguns arquivos, eles estão muito grandes, você tem que dar um zip, né? Você vai no WinRAR, vai dar uma comprimida no arquivo, e às vezes você tem que descomprimir o arquivo está comprimido, você tem que esticar, estender aquilo para conseguir tirar os conteúdos que estão ali dentro. Mateus capítulo 28 é um versículo meio assim, parece que o negócio está compactado, e você tem que ir esticando a massa do bolo para conseguir encontrar todas as implicações ali do texto. Um dos pontos que me chamou muita atenção no Evangelho de Mateus, na sua grande comissão, é a questão do discipulado. Nós somos enviados e somos enviados para fazer algo, somos enviados para discipular. Mas a questão é: o que é isso? Como se faz isso? De que forma isso acontece? Jesus não está falando com o público do século XXI, no primeiro momento. E Jesus não é um autor do século XXI. Porque hoje, se você escreve algum material sobre discipulado, você faz um discurso público sobre o assunto, você tem que deixar tudo muito bem qualificado. Você tem que dizer a respeito de qual método de discipulado você está se referindo, como é que o discipulado se dá, como é que isso acontece, qual é a revistinha que você usa. Mas Jesus simplesmente manda a bomba: ide e fazei discípulos. E só. Ele não aponta um caminho, ele não explica, ele não dá um método, ele não faz nada. Parece que ele presume que a gente já vai saber o que fazer. Se você olha para o Evangelho de Mateus, você percebe que a grande comissão chega e surge no seu final. E de fazer discípulos não aparece no começo do livro, aparece como a última declaração do livro. E o Evangelho de Mateus é o evangelho que mais fala de discipulado. Nenhum outro evangelho toca o tema do discípulo tanto quanto Mateus toca. O público leitor aqui do Evangelho de Mateus, que está ouvindo essa narrativa a respeito de Jesus, quando ele ouve essa ordem, ide e discipulai, ide e fazei discípulos, ele só tem dois padrões que eles podem usar para analisar o que está sendo dito por Cristo. Eles têm o próprio Evangelho de Mateus, que é a narrativa que está sendo construída e culminando aqui na ordem para o discipulado, ou mesmo a tradição do Antigo Testamento a respeito de como o discipulado funciona. No Antigo Testamento, o termo discípulo, no hebraico, que seria o equivalente grego ao que surge aqui, está sempre associado a discipulado à lei. O homem, ele era discípulo da lei. A palavra discípulo no hebraico traz a ideia de aprendiz. É alguém que é aluno da lei.
No Novo Testamento, o termo discípulo está geralmente associado ao relacionamento do homem com Jesus, aquela relação que o homem está aprendendo do Cristo que traz a ele o ensino que ele leva à vida. Mas isso é o básico. A gente sabe que nós somos sujeitos a Jesus através de ouvir a sua palavra, de seguir os seus ensinamentos, de andar de acordo com a sua vontade. A questão não é o que é discipulado, que a gente até viu isso ontem, essa relação entre mestre e aluno. A pergunta é: como é que o discipulado acontece na vida da comunidade? Porque geralmente nós temos duas formas erradas de olharmos para o discipulado: ou de forma exagerada ou de forma diminuída. Um discipulado diminuído na vida da igreja geralmente está associado a interpretar que nós apontamos Cristo aos outros através de pequenas lições, através de uma sala com uma ou outra atividade, 4 aulas, 5 aulas, turma de batismo, introdução à fé, e pronto, acabou, já foi o seu discipulado. Se alguém perguntar para você se você está sendo discipulado, você diz: eu já fiz, já aconteceu, eu já terminei. O discipulado se resume a um pequeno momento introdutório na vida cristã. É uma vacina que você toma, dura para a vida, e acabou. No máximo, se você se desviar, você tem que tomar ali uma segunda dose e tal, e pronto. Mas é uma coisa que você fez, está no passado, já foi. É o ABC, é a introdução, é o comecinho, é o engatinhar. Quando você começa a andar com as próprias pernas, então você não precisa mais do discipulado. Mas também é uma maneira exagerada de você olhar para o discipulado. Não sei como é que esse tipo de coisa está aqui no Rio de Janeiro, mas em Fortaleza há um tipo de visão de discipulado que se propaga muito forte, que faz com que a vida da igreja se resuma aos programas de discipulado. Então tudo é sobre fazer discípulos, num sentido mais humanista do termo. Então você é um discipulador, você tem sua rede de discipulado, você tem que fazer com que essa rede de discipulado multiplique, e você fica sendo o líder do líder do líder. É um marketing multinível da eclesiologia, né? O marketing multinível da fé. Você acaba que tem todos os problemas da igreja tentando ser solucionados com aperfeiçoamentos no método de discipulado. E se alguém não veste a camisa do método de discipulado, está com o espírito de engano, ele não está andando no caminho da igreja, ele não está se submetendo de fato. E tudo na igreja gira em torno disso, do pequeno grupo, do grupo de discipulado. Não é mais uma igreja com um discipulado, agora são discipulados que formam a comunidade, não é? Isso está muito próximo de movimentos como o G12, como muitas vezes o M12 ou mesmo o MDA, como derivativos do G12. Você tem que ter seus 12 discípulos, e os 12 discípulos vão ter mais 12 discípulos, né? E quando os seus 12 tiverem 12, aí viram apóstolos, vão crescendo, aquele negócio todo, né? Tem um amigo meu que ele era desse movimento, e a gente pregou para ele, ele saiu do G12, ele fica brincando que se não fosse por causa de mim, ele era apóstolo hoje, né? Eu não sei se ele está agradecendo ou me xingando, né? Eu fico meio, né? Mas acaba que a gente tem modelos de discipulado extremamente humanistas, que centram a vida da igreja no discipulado como estrutura, como uma instituição da própria comunidade. E essas são duas formas esquisitas da gente interpretar o discipulado bíblico. Porque o discipulado que aparece no Evangelho de Mateus é muito menos um discipulado programático do que uma característica do DNA da comunidade, do que uma característica da vida daquele que encontrou Jesus. O discipulado, ele não é simplesmente um programa, por mais que ele possa ser um programa. O discipulado é uma característica da fé. Você está sendo discipulado quando você encontra Jesus, e você está discipulando quando você encontra a igreja. Você está transmitindo algo do Evangelho a quem está à sua volta, ou pelo menos você deveria estar. Porque quando a gente vai lendo o Evangelho de Mateus e vai lendo a tradição do Antigo Testamento, o discipulado sempre se dá de forma mais efetiva como algo orgânico na vida da comunidade. Não é simplesmente uma coisa que acontece num dia específico, é algo que você é. Nós não fazemos discipulados, nós somos discipuladores. É algo que faz parte da nossa característica, porque faz parte da nossa existência. Se você abre sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, se você quiser me acompanhar até lá, a tradição do Antigo Testamento apresenta o discipulado como algo que se manifesta de forma orgânica, de forma natural na vida dos indivíduos, de forma a ir além de um simples programa, de forma a compor a nossa existência.
Deuteronômio capítulo 6, verso 6 até o verso 9, diz assim, Deuteronômio 6, 6 a 9: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás. Onde? No culto de quinta, reunião de discipulado, revistinha, só quinta-feira às 7 horas da noite na casa do irmão Reinaldo. Como é que é? É só assim? E as ensinarás a teus filhos, e dela falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Como é que se dava a transmissão da palavra de Deus aqui aos filhos? Como é que eles discipulavam no Antigo Testamento? Era quando você ia dormir, é quando você acordava de manhã, era na refeição, era andando no caminho, era quando passava pela porta. Você discipulava as pessoas não simplesmente através de um programa, não simplesmente através de uma metodologia. O discipulado se dava através da existência comum. Você vivia, e nos momentos informais da vida você transmitia o Evangelho. Quem tem filho sabe como é que funciona. A sua instrução dentro da sua casa, ou mesmo da sua esposa, ou mesmo, ou no caso dos filhos, não se dá só em cultos formais. Às vezes na hora do almoço, você lê um salmo, você coloca seu filho pequeno para orar, e você tem um momento ali de falar alguma coisa do Evangelho. Você está no carro dirigindo, e seu filho pergunta alguma coisa, você está de noite para dormir, e sua esposa diz: amor, eu estava lendo a Bíblia hoje de manhã e tive uma dúvida, ou aconteceu isso na igreja, fulano disso, aquilo, o que é que você acha? E tem um momento ali de discipulado. É quando você está na pizzaria, é quando você vai comer o açaí, é quando você está andando na rua, é quando acaba o culto. Meus melhores sermões eu preguei na calçada da igreja, então a mais absoluta certeza. Lá não tem câmera para filmar e virar vídeo para o YouTube, mas na calçada, no açaí, na pizzaria, no carro, fazendo caminhada com os irmãos da igreja. Geralmente é assim que você consegue encontrar uma maneira de transmitir vida, uma maneira de você encontrar a vida. Porque o culto de domingo é 1 hora do seu dia. Se você tiver um culto no domingo, são geralmente 54 domingos por ano, se eu me lembro bem. Se for um culto de 1 hora, dá 54 horas de ensino do Evangelho. Se você colocar isso em dia corrido, não dá 3 dias direito. Se você colocar assim, se fosse uma sala de aula, talvez dê 1 semana ou 2. O culto de domingo é extremamente importante, mas ele não pode ser tudo na sua vida. Eu não estou dizendo que tem que ser menos que o sermão, mas tem que ser mais que o sermão. Você não tem como encontrar de Deus com suficiência para vencer os conflitos da vida lá fora, ouvindo 1 hora de palavra de Deus na semana, ouvindo 2 horas se você vem de manhã. Você precisa de mais, você tem que desejar mais, e você o encontra vivendo a vida da comunidade. Viver vida de igreja é importante, justamente porque é esse caminho, lado a lado, que lhe apresenta algo do Evangelho. Não é simples, congregar não é simplesmente estar no culto. Congregar é receber da vida das outras pessoas e transmitir da sua vida para as outras pessoas. É comunhão, e comunhão é isso, é você ter uma vida comum, é ter uma vida coletiva, em comunidade. Mas a gente muitas vezes vem à igreja como quem vai no cinema. Quando eu vou pro cinema, geralmente eu quero ver todos os trailers, né? Eu gosto de chegar cedo e tal, sentar. Minha esposa geralmente não quer ver os trailers. Aí a gente sempre tem aquele conflito, né? Não, vamos logo, pra gente. Não, a cadeira tá marcada, não precisa, é 20 minutos de trailer, só tem filme ruim, aí tá. Eu gosto de chegar cedinho. Mas a gente às vezes vem pra igreja querendo perder os trailers. A gente acha que o louvor é aquela parte que vai enchendo linguiça pro que interessa. A gente chega no meio do louvor, né? Acaba a pregação, aí já passou o filme, né? Tá nos créditos. Tem uma cena pós-créditos legal lá, mas eu prefiro ir logo embora para ir para casa, não pego o trânsito. E a gente chega 5 minutos atrasado, sai 5 minutos mais cedo, né? E não tem relacionamento com ninguém. Ninguém sabe teu nome direito. Tá 3 anos na igreja e se entra aí, alguém te cumprimenta dizendo: oi, bem-vindo e tal, é visitante, né? E a culpa às vezes é sua, não é dos outros. Às vezes o problema é que nós não nos envolvemos. O problema às vezes é que nós não temos vida colocada na vida das outras pessoas.
Porque o discipulado, na tradição do Antigo Testamento, se dava também ao longo do caminho, se dava ao longo da existência comum. Quando você olha para o ministério de Jesus no Evangelho de Mateus, você encontra exatamente a mesma coisa. O primeiro milagre de Jesus não se deu num culto, se deu num casamento. O modo como Jesus ia ensinando as pessoas era constantemente no meio de jantares, no meio de almoços, no meio de passeios. A grande revelação de Pedro de que Jesus era o Cristo se deu enquanto ele estava indo da Galileia para a região de Cesareia de Filipe, em Mateus 16. É durante movimentos que Jesus ensinava. Na filosofia grega, você chamava isso de um líder peripatético. O que era isso? Era o cara que ia andando, seus discípulos iam atrás, ouvindo o ensino enquanto ele se movia. Jesus convida as pessoas a segui-lo, e isso era literal, não era seguir no coração, era largar as coisas, deixar o trabalho de lado e ir andando, pé após pé, atrás de Jesus. E segui-lo significava aprender enquanto caminhava, aprender durante a existência comum, no almoço, no jantar, no sono, de manhã, porque é assim que a gente aprende de fato, é assim que a gente descobre como aplicar o Evangelho na nossa vida. E de fazer discípulos envolve o fato de que nós precisamos, de forma orgânica, discipular as pessoas. Precisamos transmitir vida na vida das pessoas, e precisamos receber vida da vida das pessoas. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, ele envia uma carta para que os cristãos compreendessem a doutrina, e enviando a carta ele diz: olha, eu vou vos enviar Timóteo, em 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou lhes enviar Timóteo para que vocês possam ver qual é o padrão de vida que nós vivemos. Paulo envia a carta, mas Paulo também envia o homem. Paulo envia a doutrina proposicional, teológica e intelectual ali no escrito, mas ele também se importa em enviar um indivíduo que vivia a verdade, para que a igreja pudesse olhar para o indivíduo e encontrar um padrão. É muito bom ter uma fé que é alimentada através de sermões da internet. É importante termos uma fé baseada também em leitura de bons livros. É bom que nós tenhamos uma boa teoria a respeito da fé. Mas tem coisas que só a vida ensina. E tem coisas que só uma vida vivida em torno de Deus pode te ensinar. Por isso que é importante você procurar os homens da sua comunidade que amam o Evangelho, as mulheres da sua comunidade que amam a palavra de Deus. É por isso que em Tito diz que a função das mulheres mais velhas é ensinar as mulheres mais novas a andar no caminho da piedade, a amar seus maridos, a serem boas mulheres de Deus. Porque tem coisas que você só aprende com a vida, sentado aos pés dos mais velhos, observando a existência. Eu leio livros sobre ter filhos, eu quero ter filhos em breve. Eu compro livros, eu pego todo o material que eu encontro sobre paternidade. Mas nada me ensina mais sobre criar filhos do que ver os homens da minha igreja, as mulheres da minha igreja criando seus filhos. Eu compro livros sobre casamento, eu quero ser um bom marido, mas nada me ensina mais a ser um bom marido do que observar os homens da minha igreja tratando suas esposas, porque isso vai além da teoria. É fácil ler livros sobre missões, mas nada me ensina mais sobre missões do que sentar aos pés dos missionários, ver como é que eles trabalham, ver como é que eles agem. Você quer ser um bom cristão? É importantíssimo você ouvir, ler, estudar sobre cristianismo. Mas é tão importante quanto isso, você observar como é que as pessoas estão vivendo o cristianismo. E isso te mostra a realidade. E isso te mostra que é possível. Porque na teoria, você acha que é um horizonte utópico a ser alcançado, que você nunca vai chegar lá. Mas quando você vê do seu lado um homem cujo rosto brilha a glória de Deus, você encontra um instrumento para você ser um cristão mais forte, um cristão mais maduro. Porque sempre há uma retroalimentação, ou do pecado ou da santidade. Uma igreja que se entrega ao pecado sempre vai encontrar um padrão de pecado para viver. Você sempre vai encontrar pessoas pecadoras ao seu lado para você se adaptar a elas. Mas uma igreja que possui pessoas que são padrão de santidade sempre vão atrair pessoas à sua volta que também desejam aquela santidade para si. E é vivendo, e é existindo na vida comum que a gente entrega aos outros mais da revelação da face do Evangelho. Se não é essa revelação da face do Evangelho através da vida, a igreja perde muito. Consegue a carta, 1 Coríntios para ler, mas não consegue um Timóteo para seguir. Uma igreja forte, uma igreja que tem homens e mulheres fortes em Deus, e fortes em Deus, influenciam os outros para isso, e só vão conseguir influenciar os outros a isso se existe relacionamento.
se você abandona parte dos seus entretenimentos egoístas e solitários para se entregar a uma vida comum, uma vida comunitária, e que você tenha a vida dos outros entrando na sua vida. Não é isso que Paulo fala a respeito da prática da hospitalidade? Você receber pessoas na sua casa? Muitas vezes nós não queremos praticar a hospitalidade na vida da igreja. Às vezes nós não queremos nos entregar à vida da igreja, porque isso custa algo, isso tem um preço. Às vezes é chato, às vezes é doloroso, às vezes é intrusivo, mas é uma das maneiras pelas quais você pode receber de Deus e dar de Deus. Você pode receber daquilo que Deus está fazendo na vida dos outros e dar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes nós não amadurecemos na fé porque nós temos abandonado um dos principais instrumentos de discipulado de Deus, que é isso aqui: comunhão, existência, conversa. Você ter alguém para você abrir a sua vida, você contar, você ouvir, você dizer, vocês andarem juntos, conhecer os pecados do outro, deixar os outros conhecerem o teu pecado e vocês se tratarem. É por isso que em Hebreus capítulo 13 diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Ele diz que o motivo disso é que, congregando, nós somos exortados a vencer o pecado. Quando você larga a vida da igreja, o pecado se torna mais saboroso. Quando você deixa a vida da igreja, você perde os alertas e as placas dizendo cuidado. É na vida da igreja, é vivendo em comunidade, que você encontra força para vencer o teu pecado. Isso aqui é um instrumento de discipulado. Sair os jovens juntos para conversar, ir na casa do irmão da igreja, chamar aquele cara que você não conhece muito bem, não fala muito, para ter uma comunhão e um relacionamento e conversar e saber da vida, isso é de alguma forma um instrumento da grande comissão. Aquilo que é institucional, aquilo que é centrado num momento, aquilo que é organizacional, tem que existir. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter uma revistinha de discipulado, ou um dia específico de discipulado, ou um grupo de discipulado, mas isso tem que ser as flores que crescem sobre o solo firme de uma vida em comum, de uma existência entregue à existência do outro. E isso custa, e isso cobra algo de você, isso cobra entrega, isso cobra sacrifício, isso cobra que você se abra às outras pessoas, isso cobra que você consiga se relacionar com gente que tem uma personalidade diferente da sua, que tem um jeito diferente do seu, que tem talvez concepções de mundo distintas das suas, e que nesse contato em que ferro afia o ferro, vocês conseguem se lapidar para a glória do divino. Eu leio: ide e fazei discípulos de todas as nações. E quando Jesus o diz, ele está entendendo que algo vai ser cobrado da vida dos apóstolos. Eles não eram pessoas que estavam num pedestal, longe. Eles eram pessoas que estavam entregues à vida de suas comunidades, fazendo discípulos e trazendo pessoas ao padrão deles. Paulo poderia dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. Paulo entendia que ele não tinha que ser só um mestre, ele não tinha que ser só alguém que faz um discurso público, ele tinha que ser um padrão. E não só um padrão para bater no peito e dizer que eu não sou hipócrita. Ele tinha que ser um padrão para que as pessoas vissem um padrão. É muito fácil eu subir no púlpito e dizer: marido, amem suas esposas, e quando eu desço do púlpito tratar mal minha mulher. A igreja está vendo o modo como eu vivo. É fácil dizer: criem bem seus filhos, e eu desço do púlpito e crio mal. Aquilo que eu digo tem que ser reverberado pelo que eu faço. Aquilo que eu digo vai continuar sendo dito a partir do momento que eu manifesto isso pela minha vida comum. E nós, como igrejas, precisamos ser instrumentos de Deus para reverberar aquilo que é pregado no púlpito. O pastor berra sobre santificação todos os domingos. O novo convertido chega e diz: é verdade, eu tenho que me santificar. Ele olha para o lado e vê padrões de santidade baixos, pessoas vivendo vidas muitas vezes licenciosas, e ele vai achar que aquilo é santificação. Ele vai achar que é aquilo que o pastor está cobrando de verdade, porque está todo mundo vivendo assim. O pastor diz uma coisa, as pessoas vivem lá mais ou menos. Eu acho que é isso aqui que é a fé. Esse que é o padrão que eu tenho que seguir. E nós manifestamos muitas vezes um anti-ensino ao perdido, ao invés de manifestar a ele uma igreja que vive de acordo com a verdade de Deus. É por isso que eu, lá em Fortaleza, quis me mudar para pertinho da igreja, né? Quando eu fui convidado a ser pastor da Manaim.
Eu sou uma pessoa de agenda muito complicada. Eu viajo muito, eu tenho pós-graduação em São Paulo, dou aula no seminário, é loucura. Tenho um ministério de missão para gerir. O que eu decidi fazer na minha vida foi introduzir as pessoas na minha rotina. Então eu vou dar uma palestra, eu ligo para uns 3, 4 jovens, aí eu vou palestrar em tal lugar, vamos lá. Eu vou para não sei aonde, eu chamo alguém para ir comigo, eu tenho que pagar uma conta, eu chamo o vizinho que está lá na igreja, cara, eu vou lá no banco, vou lá no banco. E nesse processo, na fila do Bradesco, eu já transmiti muito do Evangelho. E no carro, pegando uma carona ou dando uma carona, a gente já pode discutir pecado, e confessar pecado, e orar pelo pecado. Viajando para eu ir pregar em alguma viagem, que eu introduzi alguém na minha rotina, eu consegui, ter um relacionamento de comunhão. Tirar uma sexta-noite, ao invés de eu sair sozinho com a minha esposa, tem que sair sozinho com a esposa, não esqueça disso, tem que sair. Mas tirar uma dessas sextas à noite e chamar um casal da igreja para sair também. E fazer aqueles 4, vai no restaurante novo e tal. Eu falo com a Isa, amor, qual é o casal da igreja que a gente fala menos? Cicrano e cicrana. É eles que a gente liga, é eles que a gente chama. Para sair, para conversar, para poder introduzir algo da vida, para conhecer como é que eles têm aplicado a palavra de Deus na vida deles, para que eles possam ver como é que a gente tem aplicado a palavra de Deus na nossa vida. E fazer isso como um instrumento de pregação, fazer isso como meio de serviço, fazer isso como um meio que Deus nos comissiona a vivermos em comunidade, porque fazer discípulos é no meio do caminho. Fazer discípulos é um instrumento que se dá enquanto a gente dorme, enquanto a gente levanta. E isso cobra de você. Isso cobra um envolvimento emocional. Isso cobra que você esteja aberto para ouvir problemas. Isso cobra que você esteja com o telefone ligado, para quando tudo der errado, seja para você que eles vão ligar. Me perguntaram recentemente o seguinte: Thiago, você está no ministério pastoral, já vai fazer com 1 ano e meio e tal, o que é que você queria ter dito para você assim no começo? Se você pudesse voltar no passado, sabe aquelas besteiras de Facebook, né? Se você pudesse voltar no passado, o que é que você diria para você mesmo, né? Eu fico pensando, aprenda inglês, né? Estude mais grego, eu diria essas coisas. Mas eu fico pensando o que é que eu diria para mim 1 ano e meio atrás. Meus alunos de discipulado perguntaram isso. Disse, eu queria que alguém tivesse me dito que a minha igreja ia me matar. Porque o que o ministério cobra não é algo do teu tempo. E nós não somos profissionais, não tem de 8 às 18. A igreja cobra a tua vida. A igreja cobra a tua existência por completo. Ela cobra do teu emocional, ela cobra da tua mente, ela cobra do teu interior, ela cobra do teu físico, de um jeito que o que está sendo operado em você é praticamente morte. É assim que Paulo define seu ministério em 2 Coríntios capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 4, o que eu encontro é Paulo dizendo que o trabalho do ministro, o trabalho daquele que serve, é morrer. E é para isso que os pastores foram chamados. 2 Coríntios capítulo 4 é basicamente o capítulo do pastor deprimido, tá? Se o pastor de vocês começar a ler muito 2 Coríntios 4 e pagar todas as dívidas, né, tome cuidado. Ele pode estar precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma conversa, né, de umas férias, de um aumento, sabe-se lá, né? Mas 2 Coríntios capítulo 4, Paulo está no fundo do poço querendo explicar por que ele não desiste do ministério. Ele diz que não desiste do ministério porque aquilo é uma graça que foi lhe entregue. Ele diz que é perseguido, que é atribulado, tem pressão de todo lado, está tudo dando errado. Mas ele ainda diz no versículo 10: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Paulo entendia que o seu ministério era receber morte para transmitir vida. Ele morria para que os outros vivessem. Ah, pastor, que coisa maravilhosa o ministério pastoral. Não, é o seu ministério. O ministério pastoral é ter levado, não, é a sua vida. Isso não é uma cobrança só do pastor. A ideia de morrer para transmitir algo de Jesus não recai só sobre missionários, só sobre ministros. Recai sobre você. Você é convidado para receber em si um ministério de morte, para transmitir para os outros também um ministério de vida. Porque o próprio chamado a Jesus é definido em termos de morte. Mateus capítulo 16 diz justamente que encontrar Jesus é negar a si mesmo, tomar a cruz, que é um instrumento de mortificação, e seguir. Encontrar Jesus é morrer,
é abrir mão da tua própria existência, não é adicionar um elemento religioso, é largar tudo. E largando tudo, encontrar vida, encontrar uma operação de vida que trabalha em você, mas encontrar uma operação de vida que se dá no outro, porque você morreu, e se você morreu, sua vida não é mais sua. Se você morreu, você todos os dias abraça essa operação em morte, custe o que custar na sua existência, para que vida seja operada nos outros. E aqui não é só evangelismo, aqui é vida em comunidade, é discipular, é trazer as pessoas a Jesus. Isso cobra ligação às 2 da manhã, isso cobra largar um tempo que você ia usar para descansar, isso cobra algum dinheiro, isso cobra algum conforto, isso cobra alguma paz emocional, até tendo que ouvir problemas de todos os lados, dificuldades diversas que você não queria nem ouvir. Isso cobra, e você tem que estar disposto a pagar o preço do amor, o preço da entrega, o preço do serviço, o preço do discipulado. Porque em nós opera a morte, para que nos outros opere vida. Uma igreja morre quando ela cansa de morrer. Uma igreja morre quando ela não quer mais receber sacrifício, mortificação para poder servir aos outros, ajudar os outros, estar entregue aos outros, para transmitir algo de Cristo para os outros, não só na hora do problema, mas na vida comum, indo lá, estando perto, servindo. Mas aquela pessoa tão chata, tem uma personalidade que não me agrada, tem um jeito que eu não gosto, tem uma conversa que não me atrai, e daí? E daí? Nós não somos um clube de campo, nós não somos o Royal Club, a gente não é um grupo que está de inglês, que está reunido para... Nós somos igreja, e como igreja nós temos a manifestação de morte na nossa vida, que é um instrumento de Deus para gerar vida na vida dos outros. Estamos aqui para vivificar um ao outro, ainda que isso cobre algum sacrifício. Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem entregue a sua vida? Mais que isso, pelo que você tem morrido? Pelo que você tem se sacrificado? O que é que tem acontecido no meio do caminho? Ao deitar, ao levantar, na mesa para comer, lavando o prato, passando pela porta, o que é que você tem transmitido? Você tem gastado a sua vida para transmitir vida? Você tem se esforçado para ser um Timóteo na tua comunidade, para que as pessoas possam olhar para você e, olhando para você, aprendam a viver a vida de Deus? Você tem se esforçado para encontrar nos homens e mulheres fiéis da sua igreja um instrumento para viver e encontrar um jeito de viver a vida de Deus? Você tem pedido para estar perto? Você tem se encaminhado? Você tem ouvido? Você tem sentado aos pés? Os mais jovens têm conseguido ouvir os mais velhos? Ou você só consegue ouvir outras pessoas da sua idade, porque eles falam as mesmas coisas, veem os mesmos seriados, têm os mesmos gostos, são todos iguais a você? Então ótimo. Você tem sentado aos pés dos idosos? Você tem sentado aos pés dos adultos, como jovem, para aprender a ser um adulto? Você solteiro tem sentado aos pés dos casados para aprender a ser casado? Você jovem tem tentado sentar aos pés dos profissionais para aprender a ser um bom profissional? Você que tem um interesse ministerial tem sentado aos pés, talvez, dos pastores para poder ouvir sobre como ser um melhor ministro? Porque tem coisas, meus queridos, que você nunca vai aprender em livro. Hebreus vai dizer que a maturidade na fé se dá através do constante uso da verdade, a constante prática da verdade. Maturidade na fé não se encontra em livro simplesmente. Maturidade na fé se encontra em praticar o livro. Lá em Fortaleza a gente diz assim: você consegue aprender a nadar por correspondência? Você consegue fazer um curso online no YouTube e aprender a nadar? Talvez você precise do curso online, talvez você precise da correspondência, mas você só aprende a nadar quando você entra dentro d'água. A gente acha que pode aprender da doutrina de Deus só lendo, e ler é fundamental. Se ninguém me disser, tem que fazer assim com a mão, faz uma concha, bate o pé, a ordem é essa, faz assim, você tem a teoria, mas a teoria tem que ser colocada dentro da piscina, para você aprender a parada. Se nós não vivermos a vida de Deus, a gente não aprende a vida de Deus. Calvino dizia que o evangelho não é uma doutrina de língua, mas é uma doutrina de vida, e só pode ser apreendida completamente quando praticada com todas as suas forças. Enquanto não praticarmos a vida da comunidade, enquanto não praticarmos a transmissão do evangelho a quem está do nosso lado, a gente não aprendeu. E se não aprendemos, não discipulamos, não transmitimos, não mostramos. Isso se dá justamente
Porque nós não estamos dispostos a morrer, porque não estamos dispostos a sacrificar, porque não estamos dispostos a entregar algo da nossa vida pelo outro. A gente vem da igreja pensando no que vai receber, no que pode encontrar, na música que vai cantar, para sair bem. Vem para o culto para recarregar as energias, ao invés de ser um instrumento para você se sacrificar por quem está do teu lado. Entender que você tem uma responsabilidade com a sua comunidade. Lá na igreja, para receber novos membros, a gente tem um ditadozinho que a gente sempre diz. A gente diz várias coisas, obviamente, transmite algo da doutrina da igreja, mas a gente transmite o seguinte, baseado em Mateus capítulo 18. A gente diz, olha, aqui na Manaim não existe, não é da sua conta. Aqui a sua vida é da minha conta, a minha vida é da tua conta. O modo como você cria seus filhos é da minha conta, o modo como eu trato minha esposa é da sua conta, o modo como você gasta o seu dinheiro é da minha conta, o modo como eu dirijo o meu carro é da sua conta. A nossa vida é da conta um do outro, porque família é isso, entrega é isso. Nós estamos aqui apresentando o evangelho através desse discipulado orgânico que se mete na vida do outro, que o outro se mete na tua vida, que se ajuda, que se serve, que se edifica, que se sacrifica pelo outro. A gente perde isso de vista quando a gente perde a eternidade de vista, porque a gente não quer se sacrificar, a gente não quer se entregar quando a gente acha que a vida cristã é só isso aqui, quando a existência terrena é tudo que há. E a gente esquece que essa entrega é baseada fundamentalmente no fato de que a gente não valoriza mais essa vida, porque a gente já morreu, a gente já se entregou, a gente já acabou. Essa vida não é mais minha, essa vida não é mais sua, essa vida agora é de Deus, e sendo de Deus é do outro. Sua vida pertence agora ao seu irmão, sua vida pertence agora ao mais fraco, sua vida pertence agora ao novo convertido, sua vida pertence agora aos mais jovens, e você deve se entregar ao serviço, ao cuidado, ao discipulado, que faz com que a igreja cresça. O trabalho de um pastor sozinho não é o suficiente para que a igreja amadureça. O trabalho de um pastor sozinho não é suficiente para que as pessoas vençam o seu pecado. É fundamental, mas não é suficiente. É condição necessária, mas não é condição suficiente. É a vida da igreja, em cima daquilo que é aprendido todo domingo, trabalhando para transmitir o evangelho um na vida do outro, é que a gente cresce. Ensinando-vos uns aos outros, exortando-vos uns aos outros, diz Colossenses 3,16. A mensagem da grande comissão não é uma mensagem só para os pastores, é uma mensagem para toda a igreja. Discipular é uma ordem para você, ensinar a guardar é uma ordem para você. Você faz isso como membro da igreja de Deus, porque recai sobre você, diante dessa manifestação da autoridade do Cristo. Paulo vai falar sobre isso mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 15. Ele está estabelecendo a doutrina da ressurreição. E Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, não para falar simplesmente de ressurreição, mas para falar de trabalho. 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo sobre ressurreição, que tem como foco convencer os cristãos a trabalharem mais. 1 Coríntios capítulo 15 fala de ressurreição desde o primeiro versículo. São 58 versículos. É um capítulo enorme na escritura. Mas se você vai no versículo 58 de 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dar o motivo, a conclusão, a aplicação final de tudo que ele falou. Ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, portanto, aqui é a conclusão final, por causa disso tudo, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Quando você coloca a eternidade diante dos teus olhos e entende que essa vida não é mais sua, que agora o que importa é o outro lado, você trabalha, você é firme e constante, você é atuante na obra do Senhor, você sabe que o seu trabalho não é vão, é tendo a eternidade posta nos teus olhos, que você se esforça, que você se entrega, que você trabalha, na vida da tua igreja, na edificação da tua própria casa. Mas muitas vezes achamos que o cristianismo é isso aqui. A gente acha que aquilo que a gente fala para aqui no teto. A gente acha que está todo domingo de frente para uma parede branca. E a gente esquece que há uma eternidade para além do modo como a gente vive. Nós não estamos aqui para encontrar coisas aqui. Nós não estamos aqui buscando simplesmente melhorias na vida aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos transcender
essa vida terrena. Nós estamos aqui vivendo uma existência tal que só se justifica diante da eternidade, que só faz sentido se há um outro lado. Vivemos uma vida tal que nós só não somos loucos se houver uma recompensa futura, porque nós nos doamos, porque nós nos sacrificamos, porque nós fazemos discípulos ou morremos tentando. A gente se esforça, e esse esforço só encontra justificativa porque há uma recompensa, porque há um céu. E a doutrina da eternidade, da ressurreição, que coloca isso nos nossos olhos. Quando a gente entende que não é essa vida, não é essa existência, que a gente já morreu e que há uma ressurreição futura que traz recompensa, assim, meus amados irmãos, a gente é firme. É assim que a gente é constante. É assim que a gente é sempre atuante na obra do Senhor. É assim que a gente trabalha, sabendo que o nosso trabalho não é inútil. Você não consegue se sacrificar por ninguém, você não paga o preço pelo serviço a ninguém, você não consegue trazer as pessoas à tua vida, você não consegue adentrar na vida dos outros. Olha para a eternidade, entende que você já morreu. Não é que você vai morrer, é que você já morreu. Se você encontrou Jesus, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. Se você encontrou Jesus, acabou, meu irmão. Agora você não é mais seu dono. Agora Cristo é o seu dono, e você se entregou a Cristo, e Cristo quer, como seu dono, que você se entregue ao outro, que você sirva o outro, que você discipule o outro, que você traga o outro para a tua vida, e é presente de Deus na tua vida para o outro. Não só apresentar proposições teóricas a respeito de profundidades exegéticas, é apresentar a tua existência, apresentar a tua vida, apresentar o modo como você pratica a palavra de Deus, como fruto, obviamente, da leitura da palavra, como fruto, obviamente, do conhecimento doutrinário, como fruto, obviamente, de uma paixão por aquilo que é dito na Escritura, daquilo que os livros apresentam sobre Jesus. Eu não estou querendo trazer um discurso anti-teologia, né? Eu estudo teologia, eu dou aula de teologia no seminário. Eu quero dizer que a teologia só é entendida mais profundamente quando você a vê também na vida comum, no caminho, na existência. Meu pastor me ensinou muitas coisas sobre sofrimento, mas é quando ele estava nas dificuldades mais difíceis da vida dele que eu aprendi sobre como viver no sofrimento. Eu ensinei muitas coisas sobre sofrimento à minha esposa, mas foi quando nossa vida ficou mais difícil que eu pude ensinar sobre como passar pelo sofrimento através da minha existência ali. Eu aprendi muitas coisas sobre casamento, ouvindo pessoas me dizerem isso, mas quando eu sentei para almoçar com o casal na casa deles, com os filhos gritando, com tudo dando errado, com o menino tacando fogo na irmã, né? No Ceará o negócio não é leve não, a criança lá é doida, né? E como é que eles disciplinam o filho, como é que eles ensinam, como é que eles fazem, como é que eles oram, como é que eles vivem, quando o casal está ali naquele querendo brigar, e um fala uma coisa, outro fala outra, e como é que eles lidam com a vida comum, porque na igreja é tudo muito fácil. A gente já falou ontem, é tudo muito cosmético. Todos os maridos amam suas mulheres, todas as mulheres amam seus maridos, todos os filhos obedecem seus pais, é um negócio maravilhoso, lindo. A mulher diz, oh amor, marido, oh querida, vamos lá de mão dada, juntos, sai. Mas é dentro do carro que o negócio é de verdade, é em casa que o negócio é real. E muitas vezes a gente tem que estar na coisa real, se a gente quer aprender a viver. A gente tem que encontrar a vida de verdade e abrir a nossa vida para que os outros encontrem a vida de verdade. Porque a gente não gosta, porque os outros conhecem o nosso pecado, acabam conhecendo as nossas falhas, acabam descobrindo que é muito fácil parecer crente no púlpito, pregando sobre o evangelho, que coisa maravilhosa. Mas aí quando eu estou em casa, quando tudo começa a dar errado, quando a internet cai, né, quando o celular não está ligando, quando não tem nenhum programa legal para assistir, quando tá tudo, eu não estou com vontade de dar aula, é aí que o negócio dá mais certo, para a galera aprender como é que vive a vida comum. Porque eu quero saber como é que eu vivo com o meu pecado, eu quero saber como é que eu venço a minha maldade. E aqui a gente está muito bem vestido, muito bem banhado, com o melhor perfume e a melhor roupa. Eu quero saber como é que eu venço a guerra contra mim mesmo. Para isso eu tenho que estar junto com as pessoas em suas guerras contra elas mesmas, para que eu possa encontrar um padrão, para que eu possa encontrar um jeito, alguém para imitar, para que eu consiga um instrumento para aplicar a palavra de Deus na minha vida também. Pelo que você tem morrido? Pelo que você tem entregado a sua vida? Pelo que você tem manifesto da parte de Deus graça aos outros?
Você tem assumido o discipulado como um mandamento de Deus para a sua vida? Você tem escolhido pessoas, claro que é impossível fazer com todo mundo, mas tem escolhido uma ou outra pessoa para adicionar à tua vida? Quando acaba o culto, quais são os assuntos? Quando vocês saem para o açaí, quando vocês estão na pizzaria, como é que faz? Tem alguém que pode apresentar algo do Evangelho? Há uma vida de santidade que é expressa publicamente. As pessoas podem encontrar comunhão com Deus através de você. A face de Cristo tem sido vista no seu rosto. As pessoas podem se sentir mais perto de Deus quando estão mais perto da sua vida. Você tem procurado pessoas que possam te apresentar mais do Evangelho? Você tem se contentado só com uma fé privada, individual, particular? Você tem entrado na vida da tua comunidade? Ou você tem vivido a vida da igreja para além de simples eventos e programações? As pessoas conhecem seu nome? Você sabe qual é o nome das pessoas? Você sabe onde é que elas vivem, onde é que elas moram? Elas podem abrir a tampa da tua panela e abrir tua geladeira? Ou ainda não existe família? Você ainda não entrou numa comunidade? Lá na igreja a gente diz que você só virou membro de verdade quando a gente pode abrir tua geladeira. Se a gente não pode abrir tua geladeira, o negócio não está bom ainda. Tem que rolar A gente não pode abrir a tampa da tua panela. Alguma coisa está errada na espiritualidade da comunidade. Porque a gente tem que se entregar. Somos um corpo, somos uma família. Tudo é dar conta um do outro. A gente se serve, a gente se dá, a gente se sacrifica. A gente faz discípulos ou morre tentando. A gente faz discípulos e continua morrendo para isso. A gente faz discípulos e morre fazendo. Porque cobra. Porque às vezes custa caro. Mas esse não seria o preço de uma vida na eternidade? Será que não é isso que Jesus cobra realmente de nós, para que nós possamos encontrar uma comunhão mais profunda com Ele? Eu tenho aprendido muito através das leituras. Eu tenho aprendido muito através dos sermões. Mas eu tenho aprendido muito através das conversas, através das comunhões, através da amizade, através de sentar ao lado, através de pegar carona, através de bater papo na pizzaria, e transformar toda a existência num culto, toda a vida comum num sermão, e encontrar uma pregação em todo riso, que a gente consegue encontrar de Cristo um no outro, quando a gente transmite de Cristo um para o outro. Espero que a gente possa encontrar um método de discipulado que vai para além dos métodos, porque a gente entende que é compromisso nosso, muitas vezes, receber morte, sacrifício, dedicação, para que nos outros Deus opere vida. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua bondade é maior que tudo, porque a tua graça é maior que a vida, porque não importa o preço que precisemos pagar para o serviço do outro. Sabemos que é para isso que o Senhor nos chamaste. Sabemos que é para isso que o Senhor nos convidou a estar no teu reino de maravilhosa luz. Então cobra de nós, Senhor, e usa o teu Santo Espírito para que possamos cumprir aquilo que o Senhor comissiona de nós. Faz com que nos dediquemos, que nos esforcemos, que nos doemos, para que os outros possam ver mais da tua graça. Que nós não só cobremos dos outros, mas que cobremos de nós mesmos. Que sejamos padrões, que sejamos modelos, que vivamos a vida comum da fé e que possamos ser os Timóteos, Deus, de nossas igrejas, para que eles possam ter um padrão de vida que vive no teu caminho. Move-nos, Deus, e seremos movidos por ti. Nos abençoa, nos dá um bom domingo vivido na tua graça, um bom culto à noite, no santo nome de Jesus. Amém.